Cultura Geral. Apoio UniBH. Mude para o melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e hoje a gente está recebendo esse escritor super bacana, paulistano, o Mauro Donato. A gente vai falar um pouquinho de literatura para acalmar os nossos corações, né, um pouquinho, porque a gente tem vivido dias tenebrosos, né? E literatura, arte, cultura é sempre um alento para os nossos corações e eu sempre digo aqui no Cultura Geral que o que salva a humanidade é a alienação cultural, porque se não tiver ela, a gente não consegue sobreviver. Mauro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, aqui nas terras mineiras, né, nas terras das Alterosas e também na Rádio Cultura de Curitiba, com esse povo super bacana de Curitiba, para a gente falar um pouquinho de literatura, discorrer um pouquinho sobre isso aí, sem muito compromisso, que eu acho que é fundamental a gente não ter compromisso para falar de arte, de literatura. Tem que ser sempre pautas livres, né? Muito obrigado, seja muito bem-vindo, viu, irmão? Eu que agradeço, Betão. De fato, a gente precisa dar uma desanuviada, né? E sem vigilância, né? Já estamos num período de quase totalitarismo aí, tanta gente cerceando nossa liberdade em todos os campos, inclusive na cultura, né? Esses governos, eles começam já logo de cara atacando a cultura, a educação, queimando livros, acabando com ministérios. Esse é sempre o foco deles é um povo não com pouca Eles arbítrio são de pensamento, né? antipáticos pela cultura, né? Totalmente, Por totalmente. motivo, né? Quem gosta muito de andar armado não deve gostar muito de ler um Não livro. gosta de ler, né? Não gosta. Ô Mauro, é, como que você tem lidado com a literatura e como é que tem sido a literatura nesse período, né? Depois que você dá uma afastada temporária do jornalismo e se dedica à literatura. E qual tipo de literatura que te atrai mais? Betão, todos. Meu gênero literário é bem eclético, assim como o musical. Eu leio tudo, eu leio tudo. Eu talvez faça parte daquela classe média nascida lá nos meados do século passado, que ainda é fã e assídua do cânone branco masculino e tal. Estou corrigindo isso, garanto para vocês que eu estou corrigindo isso. A gente sempre teve uma forte influência da literatura estrangeira e das grandes editoras, né? Porque são os tais best-sellers. Não que eu não leia os best-sellers, eu sempre prefiro o que se chama de alta literatura. Mas a informação que chegava normalmente era essa. O que se está aguardando? Está se aguardando o novo Saramago, o novo Philip Roth, o novo... Era isso que eu lia, né? Então, não se tinha nos jornais de grande circulação, nas revistas semanais, nas quais eu, como classe média, consultava, não se tinha a Carolina Maria de Jesus, não tinha esse tipo de coisa, não tinha de indicação, não tem o top 10 das editoras pequenas, né? Então, eu acabei lendo muito isso. Durante a pandemia, obviamente que a literatura passa a ser, então, um remédio, né? Uma terapia mais do que necessária à literatura hoje em dia. Eu estava escrevendo um livro antes de estourar a pandemia, que era sobre a precarização do trabalho. Demandava muita... A minha metodologia ia abranger muita entrevista, né? Porque eu gosto de falar com as pessoas. Ia ser um livro jornalístico literário, com depoimentos, com muitos depoimentos. E isso eu precisei, com a pandemia, precisei interromper, porque eu não estava conseguindo dar andamento.
Então, eu estou terminando um outro romance que estava engavetado, e assim tenho feito. Escrito e lido bastante também, porque é o que nos resta fazer, né? A gente tem que se municiar de todas as armas, inclusive culturais, para resistir e combater esse período nefasto que nós estamos passando aí. A literatura dá uma abrandada no coração? Dá, oh, se dá. Literatura, ela dá uma noção de privacidade reflexiva, né? Você consegue, inclusive, talvez entender o outro com mais tolerância, não é o termo, com mais calma, né? Você consegue ver a complexidade do ser humano. Não estou falando aqui agora estou lendo um livro sobre um perfil de um bolsonarista. Não, eu estou falando de um modo geral, como um todo. A riqueza humana, a complexidade humana, Terêncio escreveu isso, né? Nada do que é humano me surpreende. A gente encontra isso na literatura, acho que com grande profundidade. A literatura nos permite essa reflexão. Você para e pensa, você volta, relê. Eu acho que ela é um instrumento muito precioso para hoje em dia, se é que em alguma época do mundo não foi, né? Eu acho que sempre foi. E a gente precisa muito da literatura. Ô Mauro, a gente estava conversando antes de começar o programa sobre a sua, o seu tempo, né? Assim, esse tempo, esse ato temporal, esse ato que você tem aí do jornalismo para a literatura especificamente. De certa forma, a literatura, quando você traz ela nesse contexto mais introspectivo e tal, ela se distancia muito da literatura jornalística, porque às vezes as pessoas podem não perceber, mas na medida que você está fazendo jornalismo também, às vezes você fica um pouco engessado, mas você coloca muita coisa da literatura também, muito do seu conhecimento. Mas ter essa liberdade introspectiva é fundamental. E como é que você faz essa diferenciação assim do campo jornalístico, né, e para a literatura em si, para essa introspecção que se deu assim de uma forma, acho que quase que repentina, né? Olha, o Milan Kundera disse uma vez que assim, eu escrevo para entender o mundo, não é para explicar, eu escrevo para eu entender, né? Porque ali ele se deposita com todos os seus questionamentos. E o próprio Kundera, uma vez perguntado sobre pelo Philip Roth. Philip Roth tem, para quem não conhece, ele tem um livro de entrevistas com escritores, acho que chama Entre Nós, se não me engano, um livro maravilhoso, entrevistou escritores maravilhosos. Ele entrevistou o Kundera e o Kundera respondeu para ele o seguinte: olha, quando eu era garoto, se me dissessem assim, olha, daqui a algum tempo o seu país não vai existir mais, ele pensou, bom, isso é uma coisa completamente impossível, né? As pessoas desaparecem, as coisas, um país, como assim o país não vai existir mais? Aí veio 68, a Rússia invadiu a Tchecoslováquia, o país deixou de existir, se dividiu em duas repúblicas e passou um tempo ocupado. E aí o que você tem na literatura posterior, a literatura do Milan Kundera posterior a esse evento, ela é muito mais rica em termos de você entender o que aquele período histórico refletiu na vida das pessoas, do que se você entender pelo jornalismo, pelo livro de história, por documentários até. Você vai entender muito bem, mas você vai entender isso com uma frieza, os fatos vão estar lá, perfeitos, cronologicamente, você vai entender exatamente o que aconteceu. Mas qual o reflexo disso no cidadão? Eu acho que isso é a literatura que dá, entende? Então, mesmo o novo jornalismo, o jornalismo literário, ele tem essa capacidade de juntar essas duas linguagens, né? A precisão histórica, fatos, datas e o teor humano, né? O caráter humano da situação.
Mauro, um outro questionamento assim, eu faço muito também é com relação a essa, essa individualização das relações, né? Isso é uma pergunta que eu fico na minha cabeça. Ela piora, melhora a relação sexual? Desculpa, Opa! vai para o ar desse jeito. As relações humanas, elas, é, as relações humanas, elas precisam existir para que as pessoas consigam dialogar e conseguir ali, de certa forma, entender o mundo que circunda ali à sua volta. Mas, com essa individualização, você tem especificamente pessoas que pensam a partir só do seu mundo, né? Isso é um desafio para a literatura nesse momento também? Eu acho que sempre foi, né, Betão? Sempre foi. A literatura é desafiadora sempre. Primeiro, porque você escreve para você mesmo. Segundo, porque você. E por mais que muitos escritores não admitam isso, você escreve para alguém, você escreve para ser lido, você escreve para ser compreendido, você escreve para que algum recado que você tenha ali você queira passar. A gente está vivendo um reflexo da tecnologia que agilizou demais a comunicação. Nunca se leu tanto como se lê hoje em dia, né? Porque as mensagens, em grande parte, hoje são escritas e lidas, mas a qualidade de leitura diminui, né? E, portanto, você diminui a capacidade de compreensão. Há um desafio bastante grande em você ser compreendido em curto espaço de tempo de leitura que as pessoas têm dado para isso. Não, não digo nem que seja um curto espaço de tempo, porque elas costumam passar muito tempo diante das telas, das redes sociais, mas elas não têm paciência para ler o texto longo. Elas vão ler ali, num período de tempo em que seria necessário para ler 10 páginas, elas vão ter lido 20 mil posts, porque tem que ser algo muito breve, muito rápido. Eu acho isso muito empobrecedor, né? Tem um livro do Jaron Lanier, que são os 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. E ele diz o seguinte: as redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. Me parece que isso é um reflexo da brevidade do que você diz. Os textos muito curtos, eles naturalmente vão ter uma interpretação curta e rasa, né? Eu acho isso ruim, empobrecedor. O jornalismo que nasceu já digital, ele infelizmente ele adota essa postura também. Qualquer pessoa que tenha mais contato aí com esses sites midiáticos hoje sabe do que eu estou falando, porque são textos de uma estrutura muito diferente do que está acostumado a se ler em jornal impresso, por exemplo, quem é do meu tempo que lia jornal em papel, né? Que são parágrafos curtos, curtíssimos, aliás, cada sentença é um parágrafo, né? Com você ainda por cima sujeito a ter uma publicidade pulando ali entre um e outro. Isso deixa o raciocínio fragmentado. Isso deixa o raciocínio fragmentado. Eu acho que é muito complicado a gente trabalhar assim, porque você tem uma missão a cumprir de passar a mensagem. E se alguém que está ali do outro lado não está atento o suficiente, é um desafio você segurar a atenção daquela pessoa, né? Todas as pessoas que trabalham hoje com comunicação deviam estar muito empenhadas nisso, muito empenhadas nisso. Infelizmente, o que se vê é o contrário, porque a gente vive na sociedade da pressa. Tudo tem que ser muito rápido. Revisor é uma função que já sumiu do mapa, não se faz mais nada. Você escreve praticamente online, né? Desculpe. Você já escreve online direto, você corrige no ar se a coisa tiver com algum problema. É um desafio grande, sem dúvida. Bauman tinha razão, o estudo dele. A sociedade líquida?
sociedade líquida, fluida, e que já caminha para uma sociedade mais, já caminha para uma sociedade gasosa, né? Que nem relações líquidas tem mais, né? Elas são completamente dissolvidas assim em segundos, né? Você acha que desse campo da literatura também, aproveitando isso que você disse, traz essa análise assim de Bauman, bem baumaniana mesmo? Olha, veja, eu gostaria muito que as pessoas se aprimorassem na leitura. Eu tenho um senso comum aí que se diz que se lê pouco. Eu não acho que se leia pouco. Eu, honestamente, não me lembro de quando eu era garoto e sempre usei transporte público e tal, de eu ver tanta gente lendo como eu vejo hoje. Se você vai numa Bienal de livro, agora você não vai, mas quando elas estavam ainda acontecendo, elas hoje em dia elas arrastam multidões de jovens. O que se precisa é se ler melhor, né? Eu acho que a introdução do jovem à leitura se dá por essas sagas de lobisomens. Ok, tudo bem, desde que se ajude a formá-lo um leitor melhor. Que ele, mostrar para ele que a literatura não é só aquilo. Aquilo é um entretenimento, ok, também não tem nenhum problema. Mas você pode ler melhor. Para que a gente tenha uma sociedade mais evoluída, mais pensante. É muito necessário isso. A gente está vivendo um período agora que está todo mundo fechado dentro de casa e as nossas relações precisam ser aprimoradas, né? As relações precisam ser aprimoradas, porque a gente está sempre com um anteparo conversando com o outro. Nós dois aqui estamos conversando com um vidro entre nós. Tudo bem, a tecnologia nos proporciona essa maravilha. Eu estou aqui em São Paulo, você está em Belo Horizonte, né? Isso. Então, a gente está podendo se falar graças a essa tecnologia. Porém, não é a mesma coisa que se nós estivéssemos frente a frente, né? Não é mesmo. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria te perguntar se a gente está vivendo um ataque ou uma crise do pensar. O que você pensa sobre isso, Mauro? Você acha que eu lendo algumas coisas, eu percebo que existe um ataque mesmo, né? Você joga. Eu penso que tem duas formas de cegar o sujeito. Você nega a informação ou você joga muita informação. Aí você espalha tudo, ninguém consegue ler nada, não consegue perceber nada. Lê muita coisa, como você diz, mas não consegue filtrar, né? Essa cegueira traz para a gente esse ataque ao pensamento crítico? Traz. A tal ditadura da ignorância é uma coisa que, na verdade, sempre existiu, né, Betão? A gente não pode esquecer que o conhecimento, ele sempre é mal visto de imediato, não é compreendido, ele é, desde tempos remotos, era tido como coisa, assim, das trevas, coisa do demônio e tal, né? Lá em 1633, Galileu foi obrigado a sentar diante lá da Inquisição e renegar óbvio que assim, é a gente que gira em torno do Sol e não ao contrário. Precisou negar o que tinha dito para não morrer, porque seria sentenciado à morte. E até se acredita a ele a frase que é atribuída a ele, mas há controvérsia se ele disse mesmo isso ou não, que depois que ele negou a teoria, ele disse, bom, mas e por se move, né? Tá bom, não, que ela se mexe, vocês não vão me, me descredenciar aqui. Sempre teve, e os regimes totalitários, eles partem para isso logo de cara, né? Você se baseia na religião, isso é muito parecido com o fundamento religioso, né? Que ele se baseia nos dogmas, e ali ele tem afirmações, ele não permite questionamentos. A religião não permite questionamento, porque você acredita cegamente, ou senão ela não vai funcionar.
Se você passar a questionar, a coisa não vai fazer sentido e vai ruir. Então, os regimes totalitários, eles se baseiam nisso. Pode perceber que eles sempre se apegam à igreja, ou às igrejas hoje em dia, eles se apegam a isso, né? Mussolini imediatamente pegou a igreja católica para ele e falou, ó, seguinte, te dou um país aqui, você faz o Vaticano é teu, eu dei um país aqui dentro, ok, você me apoia, eu te apoio, beleza, vamos que vamos. Sempre foi isso. Então, a gente está vivendo esse momento aqui, hoje em dia, muito parecido, né? Começa a haver essa preocupação com o fundamentalismo, que nunca deixou de existir, ele só está sendo mais apoiado hoje em dia a transformar essas coisas num dogma. E aí você faz o que bem entende. Se você repete muitas vezes uma coisa, ela vira verdade para algumas pessoas, né? Isso não tem a ver, você repete 1000 vezes vira verdade. Não, não vira verdade para quem quer acreditar numa besteira dessa. Você pode me repetir uma bobagem 5000 vezes que eu não vou acreditar. Então, depende de quem é o receptor, né? Deixa eu fazer um intervalo, vou fazer um intervalinho, minutinho só. Nós estamos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com esse grande cara que é o Mauro Donato, escritor. E a gente volta daqui um minutinho para a gente continuar esse bate-papo super bacana, super interessante aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o escritor Mauro Donato, a gente está falando um pouquinho de literatura. Literatura e democracia tem tudo a ver, viu, gente? Então, como o programa tem esse condão de defender a literatura, de defender a democracia, trazer a literatura e o pensamento crítico, não tem coisa melhor, né? Até acalma os nossos corações um pouquinho, né? O Mauro, eu queria colocar uma situação que você já citou ela no primeiro bloco, que é microtextos. E eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais nessa coisa dos microtextos, nessas situações dos microtextos, né? Como que a gente pensa microtexto, literatura, ditadura da ignorância e essa informação rasa que a gente recebe hoje, mas não só isso, isso tudo aliado às relações humanas que a gente tem vivido. Eu lembro que eu converso com um amigo meu, o seu Zé Haroldo, aqui da cidade, e às vezes a gente conversando e tal, ele falou assim, olha, na minha época a gente andava sempre com um jornalzinho debaixo do braço, característico, né? E ali naquele jornalzinho tinha tudo, você lia uma coisa, lia outra, parava, ia ilustrar um sapato, ia tomar um café, você estava sempre lendo alguma coisa e tal, né? E eu fiz uma associação com isso, que essa mania, né, que o ser humano tem de passar o tempo, naquela época estava sempre lendo.
Mas para quem lia muito, aquilo também era no microtexto, né? Que a pessoa lia ali e tal. E hoje a gente tem, de fato, um micro do micro do microtexto. Como é que a gente imagina tudo isso e como é que você vê, assim, você que vem também do jornalismo, que vem dessa construção jornalística de um outro tempo, né? Entender tudo isso, mas trazer também o que a gente pode tirar de proveito disso tudo, né? E analisar assim, acho que dá para colocar algumas coisas que são interessantes também no microtexto. Eu percebo assim que você não tem preconceito contra isso, você tem assim, você acha até interessante, né? Mas só não é aproveitável assim da forma que poderia ser, né? Tá por aí, irmão? Da forma criativa, eu acho, Betão, da forma criativa, eu acho. Os microcontos, eu acho que são coisas espetaculares. Eu já andei lendo coisas maravilhosas aí. Tem gente que tem se especializado mesmo nisso, tem exercitado isso muito, tem feito textos curtos, muita quantidade todo dia, e você acaba, né, desenvolvendo e fazendo coisas muito, muito bacanas. Não deixa de ser um bom exercício para escritor, né? Você escrever é cortar, né? Escrever é jogar muita coisa fora. Então, esse tipo de postura ele pode dar uma objetividade para escritor que seja muito prolixo, esteja muito perdido. Fazer esse outro exercício, assim como fazer poemas, também pode te ajudar numa escrita em prosa. Eu acredito que os textos curtos na formação literária são magníficos, são importantes e são uma tendência, não há nada contra, não há nada de errado nisso. O famoso Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, ele é feito de textos curtos, muito curtos, tudo bem, é um diário, ok, mas ele não é um diário onde aconteciam os eventos mais, né, porque num diário pode acontecer de tudo, todo dia pode acontecer coisas diferentes. Não era esse o caso no livro dela. O diário dela é um dia a dia ali de alguém que tem quase sempre as mesmas tarefas todo dia. Então são textos curtos que ela tratava isso com uma maestria impressionante. Aquilo é uma lição de literatura, o texto da Carolina Maria de Jesus. No jornalismo, eu acho perigoso. No jornalismo, eu acho perigoso justamente por você superficializar as questões, os assuntos. É como aquele camarada... Não é novidade também, tá? Porque nós estamos falando, assim, daquele camarada que, por exemplo, parava na frente da banca de jornal e não comprava. Tem esse nosso amigo muito famoso que anda sempre com o jornal debaixo do braço, mas tinha aquele camarada que parava na frente da banca de jornal e lia as capas, as manchetes, e ia embora. E ele achou que se informou com isso. Só se transferiu para o meio digital. Continua uma pressa na lida que, infelizmente, o jornalismo e os jornalistas não poderiam endossar, né? Não tinha que achar que isso é ótimo, tinha que achar que isso não é o certo, e eu gostaria muito que os colegas se empenhassem nisso, falaram, não, vamos trabalhar o texto melhor, a gente tem que trabalhar o texto melhor, a gente tem que dar com mais profundidade, com mais amplitude, e forçar o camarada a ler. Há recursos literários para isso, né? Prenda o leitor no primeiro parágrafo, meu Deus do céu. Segura ele ali para daí você passar toda a informação. Não entrega a coisa assim que ele acha de uma maneira que ele leu o título e o olho, e um abraço. Ele acha que já se informou. Isso é ruim. Isso é ruim. Esse microtexto ele não pode ser transferido para onde haja informações essenciais para a gente, como sociedade, poder se ajustar, né? Fragiliza as relações e também, de certa forma, fragiliza a nossa democracia, não fragiliza a nossa democracia que já é tão frágil, né, Mauro? Você pensa assim também? Fragiliza. Fragiliza porque você passa a ter um contingente muito grande, né, de pessoas desinformadas que passam, como a gente ainda está numa democracia, elas têm voz ativa, só que elas vão estar com uma queixa, com uma grita, com uma manifestação baseada em nada, em fundo falso, em algo que não é verdadeiro, em algo que não funciona.
né? Então, fragiliza, porque a partir do momento que você tem uma população assim desinformada, ou informada com um viés maldoso, né? Porque ele é com uma finalidade. Essas pessoas não fazem, você mesmo estava me explicando aqui, antes da gente entrar, e essas pessoas não fazem isso na base do chutômetro. Eles sabem exatamente o que estão fazendo quando eles disseminam tal informação para tal grupo. Eles sabem qual é o efeito que isso dá, o quanto isso se espalha com uma capilaridade hoje cada vez mais impressionante por conta da internet, seja ela orgânica ou não. Essa capilaridade existe por robôs também. Então, a tecnologia colabora a atrapalhar, né? Ajuda a atrapalhar aquela coisa, né? Porque você tem uma situação quase que escapando do controle sobre o que é a verdade e o que é uma distopia, né? Que é o que nós estamos meio que vivendo hoje em dia. Eu li agora, entrevistei também o professor Ricardo Campos, da Universidade de Frankfurt, que tem trabalhos magníficos sobre políticas de dados, tanto para a América Latina quanto para a Europa. E a gente percebe assim, todo esse jogo, né? Esse jogo teórico que é utilizado com as redes, né? Mas você está com a sensação também, você fala muito no início dessa coisa da totalidade das relações, né? Esse mundo totalitário. Esse mundo digital de vigilância o tempo todo, né? Eu li A Era do Capitalismo de Vigilância, é muito parecido com Orwell, com George Orwell, de 1984, só que quando eu converso com o Daniel Omar Pérez, ele fala comigo, seu George Orwell hoje parece a Bela Adormecida. Se eu tivesse que dar um diagnóstico, seria a Bela Adormecida, parecendo com o que está acontecendo hoje. Está por aí, Mauro? Eu não li esse outro livro que você fez o paralelo, mas, de fato, perto do que George Orwell imaginava, a gente já está, né, assim, deixando ele no chinelo, né? Que muito engraçado, que muitas pessoas sempre têm esse comentário, falam, nossa, como os escritores são visionários, né? Prevêem essas coisas que acabam acontecendo. Olha, o Big Brother ele escreveu lá no início dos anos 70, que chamava o 1984. 1984. Que era uma coisa tão longe para ele, né? 1984 era um futuro muito distante. E, na verdade, os escritores não são visionários, não são profetas, são meros observadores, né? Eles percebem o que está se passando e, a partir daí, não é muito difícil você ligar os pontos. Eu, pelo menos, não acho muito difícil ligar os pontos para perceber que você está indo para um caminho que, infelizmente, você vai estar sob uma vigilância absoluta, o que é muito negativo para a democracia, para as liberdades individuais, né? Você não tem mais... Hoje em dia, a gente tem que colocar uma fita crepe na frente da câmera do celular ou do computador e tal, porque senão você vai estar sendo gravado, ouvido, tem que ter, mesmo que a coisa esteja sem uso. Isso é muito ruim, né? Eu tenho uma sensação muito ruim com isso. O que a gente estiver conversando aqui hoje, amanhã vai começar a receber e-mails e mensagens em rede social me oferecendo produtos de algo que a gente tiver falado aqui hoje. Qualquer coisa do tipo. O livro que você citou aí agora vai me aparecer para comprar e tal, esse tipo de coisa. Isso não me agrada nem um pouco. Bom, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo, a gente vai para a parte final dessa conversa super bacana, super agradável aqui com esse grande cara que é o Mauro Donato, escritor, e a gente volta, um minutinho só, a gente volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí, a gente volta já.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final do programa e a gente está conversando aqui com o Mauro Donato, escritor paulistano. Mauro, para a gente encerrar, eu queria falar sobre redes sociais e literatura. Tem sido muito bom em alguns casos, viu, Mauro? Eu tenho visto, assim, por exemplo, eu tinha algumas pautas com a Academia Nova Alimentos de Letras, me mandava alguns escritores para a gente poder fazer um bate-papo e tal, e nós conseguimos fazer com muita gente que estava até fora do Brasil, que é da academia, e é uma coisa interessante, assim, que aí você acha o livro, você acha as coisas da pessoa, você acha um resumo, você acha um comentário e tal. Bem usada, a rede social bem usada é uma boa ferramenta, né, Mauro? Muito boa. Esse é o lado bom da tecnologia e da internet, né? A internet não é só um bicho-papão aí, como a gente muitas vezes fica pintando. O que é bom é muito bom. Na internet é muito bom. Aquele exemplo que eu dei agora há pouco, assim, a gente está permitindo que a gente converse assim à distância. Ela permite que você reúna muita gente distante. Ela permite essa produção. Quantas pessoas hoje em dia já não começam publicando na internet, que seja na rede social, descompromissado. E aí aquilo estoura, aquilo bomba, aquilo resolve, aquilo tem uma aceitação muito grande e a pessoa descobre ali que ela, de fato, ela tem uma boa aceitação, uma boa audiência, uma boa leitura e ela se entusiasma e vai escrever e vai publicar e tal. É muito bom isso é muito bom. O seu leque de conhecimento aumenta demais. Quantos autores eu conheci a partir da existência da internet? Muitos. Quantos autores contemporâneos que eu talvez não estivesse sabendo da existência, porque estão ali escrevendo na periferia, sem acesso, não é mainstream, não tem grande editora por trás, não tem nada, mas ele está se publicando. Eu não endeuso a autopublicação, não, tá? Mas ela é uma possibilidade também para quem não tem nenhum recurso. O cara consegue fazer os seus livros e vender nos eventos literários e tal, e consegue sobreviver e consegue dar o seu recado. Ainda a gente continua com aquela estigma de chamar de literatura marginal, uma coisa horrível, porque não tem nada de depreciativo naquele tipo de literatura, muito pelo contrário. Se você quer conhecer, que é o que a literatura te permite fazer, né? Conhecer mundos sem você sair do seu quarto. Então, se você quer conhecer a periferia, o dia a dia da periferia, leia um desses autores. Leia o Ferrez, do Capão Redondo, leia vários autores que eu posso citar aqui. Eles têm uma possibilidade maior hoje em dia graças à internet. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ô Mauro, a literatura anestesia. E você se sente hoje mais realizado? E aí é uma pergunta bem pessoal, assim, dedicando a sua literatura com mais tempo, sem a pressão do jornalismo? Aí agora você vai me fazer me entregar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho... meu ingresso no jornalismo foi pela paixão por escrever. Na verdade, eu gostaria de viver só de escrever. E eu gostaria de escrever
apenas as minhas obras, né? O jornalismo ele te demanda uma outra, um outro ritmo de trabalho, outro ritmo de produção, e os temas são o dia a dia que impõe, né? E eu gostaria de me dedicar apenas à minha literatura, passar o que eu quero dizer para as pessoas através da minha literatura, que é via ficção, é ficcional. Então, assim, estou me sentindo melhor. Embora a gente esteja mais fechado dentro de casa e tal, para um escritor, isso não muda grandes coisas. Um escritor é um cara recluso mesmo, tá ok, ficar em casa escrevendo. Se há alguma coisa que piorou é justamente o fato de as outras pessoas também estarem em casa, então ficarem fazendo mais barulho. O vizinho é mais barulhento, porque ele também está dentro de casa e tal, mas eu tenho uma alegria muito grande de poder ler e escrever. Eu estou completo quando estou fazendo essas coisas. Mauro, para a gente encerrar, a gente deve ter esperança na literatura. Eu vejo que você é um esperançoso também, assim, que você acredita nessas ligações todas. Já anotei aqui o Ferrez do Capão Redondo, já vou atrás dele, viu, Mauro? Excelente autor. E você se sente assim? Como é que o Mauro se percebe nesse contexto todo? Eu sou um otimista, sim, com relação à literatura, muito. Como eu disse, eu tenho visto muitas pessoas lendo. Eu gostaria que as pessoas se informassem melhor sobre literatura para se formar melhor, né? Hoje em dia, desde sempre, existe a preocupação de que a literatura está morrendo. O Ernesto Sábato escreveu um livro, eu não tinha nem nascido ainda. Ernesto Sábato escreveu o Escritor e Seus Fantasmas, que era justamente sobre assim, olha, o romance está morrendo, estamos sendo bombardeados pela televisão, pelo teatro, não sei o quê. E ele resiste até hoje, ele sempre vai resistir, porque ele traz o aspecto humano com maior profundidade, que te permite uma maior reflexão. Eu continuo vendo as pessoas lendo, cada vez mais. Ah, não, imagina, tá todo mundo vendo minissérie por streaming. As pessoas não são tão idiotas assim também. Elas percebem que o que elas estão vendo, em grande parte das vezes, são histórias baseadas em livros, né? Então, assim, quem acaba indo depois se interessar pelo livro vai perceber que, assim, opa, o livro é melhor. Que o livro sempre é melhor, tá? Né? Sempre é melhor. Então, eu sou um otimista com relação a isso. Eu não vejo a literatura sob ameaça. Pelo contrário, vejo cada vez mais gente lendo e cada vez mais gente escrevendo. Talvez a gente não tenha tempo aqui agora, mas eu acho que essa construção que se faz sobre ler-se pouco, ela não é verídica e ela não é muito legal, ela não é muito honesta, sabe? Por parte das editoras e tal, dizer que não se vende. Pode até parecer um contrassenso, mas não é. Espalhar que não se vende muito livro significa, olha, o meu negócio ele dá prejuízo. E não é bem assim, não é bem assim. Se desse prejuízo, os editores grandes não eram milionários. Eu tenho a parceria aqui com a Contracorrente. Não deixa de ser uma luta, né? Mas desde sempre, né? Vender livros sempre foi uma luta, né, Mauro? Sempre, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas essas grandes redes, assim, eles choram de barriga cheia, né? Choram de barriga cheia porque elas não... Para quem não sabe como funciona o mercado de livro, você não compra o livro. Se você é um revendedor, você vai pegar o livro sob consignação e você só vai pagar o que você vendeu. Quer dizer, nunca foi o produto livro que botou essas grandes redes em risco. É que esses caras resolveram começar a vender computador e geladeira, não sei o que, transformaram as livrarias em shoppings, e aí agora quebram e querem botar a culpa no livro. O livro nunca deu prejuízo para esses caras. Nunca. Se ele pega ele pega da Contracorrente consignado, se vender, vendeu, se não vendeu, devolve, né? E se vendeu, não paga, né? Além de tudo, dá calote. Costuma ainda dar calote. É dureza, viu? Ô, Mauro, muito obrigado pela sua participação, viu? Amei demais, foi muito boa a pauta, viu? Essa pauta mais leve, mas a gente precisa sempre fazer uma pauta mais leve aqui no Cultura Geral também, para dar um alívio para as pessoas que nos acompanham também, porque
A barra não tá fácil, não. Muito obrigado, viu, Mauro? Pô, eu que agradeço, Betão, eu que agradeço. É um elogio e tanto saber que eu trouxe leveza ao dia de alguém, porque não tá fácil mesmo, não, pessoal. A gente tem que resistir. A gente não teve tempo aqui de tratar. O meu livro é uma biografia de um resistente partigiano na Itália e o período de resistência contra o fascismo, né? Então, assim, Pode falar dele. A gente tem que resistir. A gente tem que pegar esses exemplos e suportar. Eu sou um cara que, desde o começo da pandemia, eu tive defendendo que a gente fosse para a rua, porque o que estava em curso era um genocídio, se não é exatamente o termo técnico adequado, mas é uma ação que intencionalmente deseja que muitos brasileiros morram. Isso vai botar segundo Paulo Guedes, isso põe as contas da Previdência em dia, né? A gente precisava ir para a rua. Sempre fui muito massacrado por isso, porque não era hora, porque não era o momento, não sei o quê. Deixamos tempo demais. Agora, eu sei que aqui no sábado, não só em São Paulo, está programado em várias cidades do país, ter um ato fora Bolsonaro. Vai, né? É porque a gente tem que resistir e tem que fazer. Eu tô com um problema de saúde que eu não tô podendo ir para a rua agora, mas ano passado eu fui e a gente tem que ir, tem que resistir mesmo, porque não tá um período fácil e a gente tem que lutar contra isso. Não pode deixar. Se você vai deixando, já deixamos quase que o mandato inteiro, pô. Tá faltando um pouco mais de um ano pro cara, já deixamos, vai deixar até quando, né? Vamos esperar bater 1 milhão de mortos? Não dá, né? Pois é verdade. E vamos chegar em 1 milhão de mortos até novembro, né? 970 e poucos mil, se nada for feito, né? Se nada for feito, veja, nós estamos na metade do segundo ano da pandemia. E ontem, se não me engano, foi que finalmente a gente rompeu a barreira dos 10% imunizados, porque se precisa das 2 doses, eu considero só imunizado quem tomou as 2 doses. Ficar fazendo a conta de quem tomou a primeira, para mim, pouco importa. Com as 2 doses, a gente tem 10% da população imunizada. Se a gente vai nesse ritmo, é claro que vamos chegar em 1 milhão de mortos e no final do ano não vai ter vacinado todo mundo ainda. É verdade. Terrível, né? Mauro, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, viu, cara? Foi muito gratificante, viu? Foi muito gratificante. Muito obrigado mais uma vez e eu te agradeço aqui de coração, nosso público aqui, pela Rádio Cultura de Curitiba e também pela TV Banqueta. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, boa noite, sucesso, é um prazer. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Estou até meio relaxado aqui com essa pauta e tal. Então, chegamos agora no final do Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã aqui no Cultura com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Mude para o melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. De segunda a sexta, aqui na TV Banqueta, Jornal do Boris. Diariamente, um dos mais renomados jornalistas do país, passando a limpo as manchetes dos principais jornais. O João Dória foi para Miami e voltou no mesmo dia. As imagens que a televisão trouxe são terríveis, são assustadoras. Análise séria e objetiva. Doa a quem doer. Para médicos e para o pessoal de combate à Covid, máscaras que não são as corretas. Isso é uma vergonha. Jornal do Boris. A grife da notícia. Espero às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Até lá. Aqui, na TV Banqueta. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Tem que pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água.
O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Se liga dessa torneira todo dia ligada. Então saindo toda a água. Nossa, Deus. Fecha. Senão o planeta vai ficar todo vazio. Tudo vai ficar seco. Se acabar a água dos planetas bichinhos, vão morrer a gente também. Até a árvore. A gente tem que cuidar do planeta para não acabar. Apoio TV Banqueta.